Em 1962, nasceu na freguesia de Marrazes uma criança que viria a recorrer ao seu caráter determinado para superar um desafio que se tornou numa das suas melhores experiências de vida: estudar e experienciar a antiga União Soviética. Com horizontes alargados e uma bagagem de formação útil, entregou-se de coração à função de treinador de handball. Sobre esta e outras experiências, Jorge Rito fala no Jogo de Palavras. Jorge Rito está no Jogo de Palavras. Jorge, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui à conversa no Atleta Canal. Eu é que agradeço, é um prazer, é uma honra poder falar não só de mim, mas do meu passado e das pessoas com quem eu me relacionei durante... Vamos ver se nos lembramos de todas elas, né, ao longo da conversa, fácil, como estávamos a falar antes das câmaras se ligarem. Não vai ser fácil, são muitos anos. Nós gostamos sempre de dar a conhecer um pouco do convidado, não falar só da carreira, porque, por norma, os nossos convidados são também pessoas que têm alguns seguidores da sua carreira, e eu acho que isso traz sempre um interesse quase que ao nível pessoal para quem está de fora. Por isso, se calhar, para conhecermos um pouco melhor o Jorge, começava por falar um pouco mais sobre si, antes mesmo de chegar a vários pontos da sua carreira, que é por isso que cá está. Por exemplo, onde nasceu, Jorge? Eu nasci nos Marrazes, em Leiria. Sou natural dos Marrazes, em Leiria. Praticamente nasci só lá, tive pouco mais de um ano com os meus pais a viver nos Marrazes, e depois os meus pais foram para Alcobaça e acabei por estar em Alcobaça. Ainda tenho, digamos, o principal núcleo da minha família está em Alcobaça, a minha mãe, alguns dos meus irmãos. Estive em Alcobaça até depois ir estudar para o estrangeiro, que foi aos 18 anos. Portanto, fui estudar para fora, e já agora para onde? Isso não consegui ver da sua pesquisa, não soube. Fui estudar para um país que neste momento está a ser muito falado pelas piores razões. Fui estudar para a União Soviética, na altura ainda era a União Soviética. Que grande experiência. Fui estudar com uma bolsa de estudo, e eu, como queria tirar um curso de Educação Física na especialidade de handball, deram-me essa oportunidade, consegui essa bolsa de estudo e estive 5 anos na altura na União Soviética. E escolheu ou foi... Sim, eu tinha como primeira opção o país, na altura era uma grande potência do handball, que era a Alemanha Democrática, tinham sido campeões olímpicos em 1980, a falar em 1980. Então já era o handball que o motivou a tirar a licenciatura nessa área? Sem dúvida. E eu então procurei países que tivessem realmente um maior poder, digamos assim, no panorama do handball internacional, e nessa altura os países que eram mais fortes eram realmente a Alemanha Democrática, a Roménia e a União Soviética. Portanto, eram as potências mundiais. Não consegui vaga para ir para a Alemanha Democrática, apareceu a alternativa de ir para a União Soviética. Nada a ver. Nada a ver. Então eu fui, em 1981, depois dos Jogos Olímpicos de Moscou, tive um ano na cidade, na altura, na República, na Ucrânia. Sim. Estive em Kharkiv, na cidade de Kharkiv, que agora está a ser também martirizada, e acho que a minha universidade onde eu estive a estudar... Já está destruída. Já está destruída, com muita pena minha. E depois fui fazer propriamente o curso de Educação Física para a cidade de São Petersburgo, que na altura se chamava Leningrado. Portanto, eu estive em Kharkiv um ano praticamente a aprender a língua, porque eu não sabia uma palavra de russo. Hoje em dia ainda consegue falar? Sim, falo consegue. fluentemente. Não, eu pergunto porque, perdendo a prática, quando não temos com quem falar, muitas vezes até depois perdemos essa capacidade. Mas não, tive sempre a oportunidade para falar e para praticar, porque mesmo no ABC, se calhar vamos falar nisso mais à frente, claro. Eu tive 11 anos com o Alexander Donner, que era foi um treinador russo que marcou, digamos, o handball português e marcou o ABC também, com aquilo que ele conseguiu conquistar, e portanto a nossa conversa diária era russo. Fui eu que o ensinei a falar português, basicamente. E ele assim ajudou a não perder a prática? Há uma também, troca, não é? E tivemos atletas ucranianos, tivemos atletas russos, profissionais, e portanto eu tive sempre esta ligação, para além de ter também ligação a colegas meus dos tempos de estudo, com quem hoje ainda troco e-mails, mensagens, tanto ucranianos como russos, como uzbeques, como georgianos. Portanto, para mim, aquilo era uma nação, e agora está tudo dividido, não é? E inclusivamente lutam uns contra os outros. Portanto,
um bocadinho da minha história, que isto dava para contar durante Pois dá, eu agora até quase que não vou precisar falar de mais nada que não isso, pronto. Porque imagino o que é que seja para alguém sair de Portugal e se deparar com uma realidade nada a ver, não é, com aquela que conhecia politicamente, a cultura. No seu caráter, que características acredita que essa experiência lhe deixou? Positivas até, falo. Foi uma experiência, eu já vou falar sobre a influência que teve essa minha passagem pela União Soviética na pessoa que eu sou hoje, não é? Claro, mas tudo contribui. Eu já era bastante disciplinado e eu não, se calhar obcecado é a palavra muito forte, mas eu já era muito determinado em conseguir os meus objetivos. E eu nasci no seio de uma família, nós somos 6 irmãos, com poucos meios, digamos, económicos. O meu pai era a única pessoa que trabalhava, a minha mãe, tradicionalmente, aquela senhora... Eram os tempos, não é nada da normal, cuidava claro. da família. E, portanto, vivendo numa cidade como Alcobaça, eu sempre sonhei tirar o curso de Educação Física e depois apaixonei-me pelo handball desde muito pequenino, queria também seguir a carreira de treinador, mas para tirar um curso de Educação Física, na altura, em Portugal só havia 2 institutos de Educação Física, que era a Faculdade de Desporto no Porto e era a Faculdade de Sociedade Humana em Lisboa. Portanto, eu teria que sair de Alcobaça para ir para Lisboa ou para ir para o Porto. E se calhar não ia ter uma preparação tão adequada como noutro país. Em primeiro lugar, dada a evolução, não é? Em primeiro lugar, os meus pais não tinham possibilidade de me pagar a estadia, o alojamento, todas as despesas que implicam. Eu hoje sei o que isso é, porque tive filhas a estudar também fora. Claro. E as despesas que implica ter filhos a estudar fora da nossa casa. Sim, um grande extra. Na altura era muito mais difícil ainda. E, portanto, eu, quando me apareceu esta oportunidade de eu sair do país, claro, para um país ainda por cima, que na altura estava atrás da cortina de ferro, portanto, é que estamos a falar numa altura em que a União Soviética era realmente um país ainda... Todos pouco conhecíamos o que é que aquilo realmente era para além das fronteiras. Eu ia determinado em tirar o meu curso, fui muito determinado em tirar o meu curso. Não foi fácil, não foram fáceis os primeiros anos. Houve muitos colegas meus que foram também com estas bolsas de estudo e que não conseguiram aguentar no primeiro ano, inclusivamente no primeiro ano, não conseguiram aguentar. Mas que a exigência do ensino, acha que era mais a distância? Havia muitas dificuldades de várias ordens. Em primeiro lugar, de bens essenciais. É incrível dizer isso. Bens essenciais. Era muito difícil comprar fruta fresca, comprar carne fresca, ter acesso a bens essenciais. E depois, sem dúvida, que o próprio clima. Nós, durante aqueles meses de inverno, tínhamos temperaturas de 20 graus negativos, portanto, para quem vem de Portugal, são choques não é fácil mesmo de suportar isso, não é? Mas eu ia terminar em tirar o meu curso e consegui. Por ter passado por todas essas dificuldades, eu acho que eu ainda me tornei mais disciplinado e mais determinado em conseguir os meus objetivos. Portanto, essa foi uma grande influência. E depois deu uma oportunidade que eu acho que também acabei por influenciar um pouco as minhas filhas de sempre que possam viajem, porque viajar realmente abre-nos os horizontes. Totalmente. E eu ter saído de Portugal foi para mim uma experiência fantástica. Ainda hoje, claro que não me arrependo nada disso, tive a oportunidade de tirar um curso que me preencheu imenso em termos profissionais, embora a concretização, digamos assim, desses conhecimentos teóricos tenha sido proporcionado depois aqui no ABC, quando eu tive a oportunidade de treinar e quando fui também professor, e ainda sou professor, mas como digo, foi uma experiência fantástica, marcou muito enquanto pessoa, enquanto profissional, e ainda hoje tenho saudades desses tempos. Claro que sim, claro que sim. A novidade, não é? Saudades da novidade, porque às vezes a rotina não nos permite ter esse tipo de momentos que acrescenta algo novo à nossa vida, não é? Mas às vezes a saudade é mais por aí. Vou-me desviar um bocadinho do tema, mas tenho alguma curiosidade em lhe fazer esta pergunta, uma vez que esteve há tantos anos atrás num local que hoje em dia é palco de grandes conflitos, de várias ordens, não falamos só de guerra bélica. Para quem lá esteve nessa altura, era previsível que algum conflito mais tarde pudesse existir ou naquela época tudo parecia ameno? Bem, eu posso parecer um pouco ingênuo, mas sinceramente nada fazia adivinhar aquilo que está a passar-se hoje.
Não era relações tão tumultuosas e de disputa? Não era de modo algum, não era de modo algum. O povo soviético viveu uma Segunda Guerra Mundial onde tiveram milhões de mortos, não é? E nós, em parte, temos que agradecer muito àquilo que eles fizeram, ao seu sacrifício para conseguir combater a invasão nazi. Verdade, e muitas pessoas não falam disso. Muitas pessoas não falam nisso, e a União Soviética, na altura, estava cheia de memoriais, digamos, aos mártires da Segunda Guerra Mundial. Portanto, havia inclusivamente uma estatística que era muito falada normalmente naquelas alturas de comemorações das vitórias da Segunda Guerra Mundial, que era um em cada sete russos tinha alguém que tinha morrido na Segunda Guerra Mundial. Portanto, havia uma relação muito próxima com aquilo que tinha acontecido já há muitos anos atrás. E pronto, eu fui estudar para a União Soviética. A União Soviética era um país com 15 repúblicas, não é? E as 15 repúblicas, na altura, eram repúblicas... Tinham alguma coisa em comum, não é, de facto? Repúblicas irmãs, tinham a língua, não é? Porque a língua russa era, digamos, a língua principal em todas as repúblicas. Pois, a maioria dos territórios era por essa língua que comunicava. E depois tinham as línguas alternativas, portanto... E eu, sinceramente, criei amizades, como eu disse, com ucranianos, com russos, com arménios, com gente de todas as repúblicas, lituanos, estónios. Portanto, era impossível para mim pensar que isto poderia acontecer alguma vez, porque entre eles também havia o sentimento de serem só um povo e terem só uma história, não é? E hoje é muito triste ver aquilo que está a acontecer, porque são, no fundo, irmãos a lutar contra irmãos, não é? Pois é uma verdade. E não tornando isto um debate político, mas eu estava curiosa de ouvir a sua opinião de quem lá esteve há tanto tempo atrás, porque acho que também é através de várias décadas e de várias experiências que nós podemos compreender também melhor o presente, não é? Porque tudo é um percurso, as coisas não acontecem por acaso, e daí estar um bocadinho curiosa com a sua opinião. Mas já que falamos um pouco dessa sua história passada, há pouco falava que houve também jogadores ucranianos que vieram jogar para Portugal. Em que clube estava quando houve essa troca, digamos assim, de conhecimento, não é? E de experiências entre jogadores? Sim. Portanto, começando um bocadinho com a minha história no ABC, eu vim para o ABC em 87. Pois, porque lhe perguntar se inclusive praticava handball quando esteve fora. Sim, estudava e treinava. Mas não era um nível profissional, eu joguei sempre, porque lá está, a minha paixão pelo handball sempre esteve presente. Eu jogava sempre pela equipa da universidade onde estava a estudar. Sim. E fazíamos os campeonatos, digamos, inter-universidades e, portanto, mais a nível local. Mas era mais numa perspectiva de manter ativo e de estar ligado ao handball. Volta para Portugal em 80 Voltei para Portugal em 87, foi quando vim para o ABC. E foi logo para o ABC? Vim para o ABC porque tive realmente aqui uma porta que se abriu que eu não podia recusar. Na altura o ABC estava no auge, digamos assim, porque tinha acabado de fazer um trajeto de subida de terceira divisão para a segunda divisão para campeão nacional da primeira, portanto o ABC tinha acabado de se tornar bicampeão nacional em 1988, estamos a falar já há muito tempo, pelas mãos de uma pessoa que também me marcou claramente toda a minha carreira enquanto treinador, que era o professor António Cunha, que na altura era o treinador do ABC e que foi ele que deu o aval à minha vinda do ABC, à minha vinda para o ABC. Para o ABC em 87. Na perspectiva de trabalhar e de conseguir desenvolver uma escola de formação para conseguirmos ter jovens que depois, num futuro a médio e longo prazo, conseguissem entrar na equipa principal. Portanto, já tinha uma perspectiva, digamos assim, já tinha uma missão bem definida, não é? Da necessidade que era necessária. E viu esta necessidade e percebeu que eu poderia ser a pessoa que poderia ajudar nessa área. E eu estou realmente eternamente grato ao professor António Cunha, porque foi ele realmente que me abriu as portas do ABC e do handball nacional. Se não tivesse tido uma pessoa tão generosa e com tanta vontade de ajudar, provavelmente teria tido mais dificuldades, não é? Sim, claro. E dessa experiência, diga, pronto, desculpe. Eu estava a me afastar um bocadinho da sua pergunta relativamente... Não, mas para contextualizar, claro. Para contextualizar, eu estava depois... Claro que eu depois fui treinador dos escalões de formação, do ABC, de infantis, iniciados, fui subindo,
até chegar a júniores. Houve uma altura que o professor António Cunha saiu do ABC e foi substituído por um treinador búlgaro. Nessa altura já tivemos um treinador búlgaro profissional, e fui treinador adjunto desse treinador búlgaro. E aí começaram, aliás, não foi aí que começou, já com o professor António Cunha nós tivemos atletas búlgaros, o Kamen Zanev, o Marin Marinov, foram os primeiros atletas búlgaros no ABC. Vinham como estudantes? Não, eram profissionais. Tá bem. Eram profissionais. E foi muito à custa também deles que o ABC conseguiu ser campeão nacional e conseguiu ter a projeção. Era essa mesmo a minha curiosidade, quando me falou dessa questão de virem também jogadores ucranianos, porque a ideia que tenho é que noutros países o desporto já fosse levado mais a sério e com outras condições, até em termos de estrutura, e pessoas com outra formação para desenvolver atletas melhor e mais rápido. E pensei que era mesmo aí que eu estava a tentar chegar, se realmente o ABC tinha beneficiado e muito com essa troca. Sem dúvida, sem dúvida. Foi fundamental a vinda desses atletas, porque eram atletas realmente do nível técnico acima da média e que trouxeram uma mais-valia incrível àquilo que nós tínhamos aqui. Portanto, eles deram uma grande ajuda àquilo que depois se viria a tornar o ABC na década de 90, que era realmente a equipa que normalmente era apontada como candidata ao título, e acabámos por vencer praticamente todas as competições. E pronto, e depois do Pavel Zanev, que foi esse treinador búlgaro que veio substituir o professor António Cunha. Falamos da década de 90? Falamos da década de 90. Só para dar aqui algum sentido cronológico à nossa conversa. Em 91, o Pavel Zanev era treinador e eu já era treinador dos séniores, mas adjunto. Fazia, digamos, um paralelo entre o trabalho na equipa sénior e também acompanhava toda a formação, estava com os miúdos. E, portanto, era um trabalho que me preenchia incrivelmente. E já estava nessa altura também a dar aulas na escola, porque eu sou professor de educação física. Sim. E, portanto, também é outra minha grande paixão. E quando o Pavel Zanev saiu do ABC, o ABC foi buscar um treinador russo, o Alexander Donner, que realmente foi ele que marcou o ABC, porque ele ganhou 8 títulos no ABC de campeão nacional, levou o ABC a uma final da Liga dos Campeões e neste momento, com todo o mérito, tem um destaque à entrada do pavilhão do ABC com uma fotografia enorme a agradecer tudo aquilo que ele fez. Portanto, é outra pessoa a quem eu tenho que agradecer também o meu percurso profissional, porque aprendi muito com ele. Aliás, se tivesse que agradecer, estava aqui a manhã toda a agradecer, mas é uma coisa que eu faço muita questão. Por exemplo, não sei se é por estar a ficar velho ou não, mas com a idade eu acho que nós temos esta tendência a ser um bocadinho mais choramingas e eu não sei, mas mais justos. Eu acho que é mais justos. Porque o tempo é diferente, será isso? É reconhecer que não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Eu podia-lhe ter trazido as medalhas todas que conquistei, as faixas, mas eu teria que trazer os meus atletas que me ajudaram a conquistar aquilo, teria que trazer o staff médico, teria que trazer muita gente, claro, nós não conseguimos. No desporto é assim mesmo, é mesmo equipa. No desporto coletivo. Pois. E, portanto, eu tinha que agradecer a muita gente, mas estas pessoas foram realmente fundamentais na minha vida. Tanto para o ABC como na sua vida, sim, claro, sim. Porque a sua vida enquanto treinador de handball passa sobretudo pelo ABC, apesar de também ter estado no Benfica, e já lá vamos, Metade da minha vida foi no ABC. Há bocado estava a ouvi-lo falar destas experiências, desta preocupação que o ABC já tinha em trazer profissionais de outros países com uma melhor qualificação, e uma das coisas que me passou pela cabeça foi engraçado como é que na década de 90 já o ABC dava tanta importância ao handball, porque isto é apostar numa modalidade, quando em Portugal de uma forma geral só se falava de futebol. É verdade. E sim. Por isso acho que também por aí o ABC se destaca e o seu trabalho. Porque é uma frente que se faz, não é? O trabalho é assim um grãozinho em todo aquele monte de areia que existe, mas dei um pequeno contributo, sem dúvida, mas para além disso, que ainda hoje nós convivemos com isso, não é? Que o futebol é a principal modalidade. Suga a comunicação social totalmente, hoje, por exemplo. Nós ainda hoje assistimos a um desempenho fantástico da Seleção Nacional de Handball. Há dias conseguiu mais um apuramento para estar numa fase final de um campeonato da Europa. Mas a maioria das pessoas não sabe isso. Depois no dia seguinte, nos principais jornais esportivos em Portugal, aparece o resultado do futebol do Sporting ou do Benfica e aparece assim numa caixinha pequenina. Portugal apurou-se. Portanto, é verdade. Lutamos contra esta
sei se é discriminação ou não, mas eu acho que é cultural e vai ser difícil. Sim, mas quem viaja sabe que não é tanto assim, porque há muitos países onde o futebol também tem muita força, mas as outras modalidades são de facto acompanhadas. E nota-se até pelos salários, por exemplo, que as pessoas envolvidas na modalidade conseguem ter, uma coisa que em Portugal muitas vezes são obrigados a ter dupla profissão, não é? Aconteceu, sim. Mas pronto, nessa altura, para além realmente dessa diferença entre, digamos, o estatuto de uma modalidade como o futebol e uma modalidade como o handball, o ABC ainda teve outro mérito, que foi ser uma equipa do Norte a conseguir ter este domínio, digamos assim. É uma marca, todas as pessoas reconhecem o ABC. Normalmente o handball estava centrado em Lisboa, é em Lisboa que estavam os centros de decisão, o Conselho de Arbitragem, a Federação Portuguesa de Handball, tudo em Lisboa. E, portanto, muita coisa se decidia em Lisboa. E uma equipa do Norte, uma equipa de Braga, ter conseguido derrubar estas barreiras, ser campeão nacional com valor desportivo, sem recorrer a artimanhas, e realmente foi nessa altura, na década de 90, eu acho que era a imagem de Braga. Não se falava do ABC, quando davam um jogo na televisão, era o Braga. Não diziam o ABC, o Braga, ainda hoje falam do Braga, o Braga. A maioria das pessoas nem sabe o que quer dizer ABC. É a equipa de handball de Braga e acabou. Porque até nem tem relação, não é? Com aquilo que é hoje o ABC, não é? Engraçado. O ABC é Académico Basquete Clube. Pois é. Na altura foi criado, tinha várias modalidades. Não só o handball, tinha o hockey patins também, tinha o basquete, mas hoje é o ABC, mas no fundo não tem basquete nenhum, não é? É o Académico Basquete Clube e o basquete não está ali. Então isto não são falsas narrativas, realmente quem está dentro das modalidades percebe que é difícil sobrepor-se ao que se passa em Lisboa, não são falsas narrativas, é verdade. Mas quando diz isso, agora tenho essa curiosidade, só para tentar explorar um bocadinho esse tema, diz isso porque as decisões são tomadas sobretudo por pessoas que também estão em Lisboa e aos outros clubes só chegam as instruções? Não há uma... Percebe o que eu estou a querer perguntar? Quando diz que acaba por haver essa dificuldade, não é? É por isso, não estão muito presentes nas decisões pessoas de outras cidades, de outros clubes, é isso? Não, que em termos práticos gostava de perceber porque é que isso acontece. Em parte também é isso. Acredito. Na altura, não digo que se passa hoje, porque hoje... Não, a comunicação hoje é outra, tudo mudou. E a situação é completamente diferente. Hoje temos... na seleção nacional temos se calhar 90% de atletas que jogam nas equipas do Norte na seleção nacional, portanto isto é um contexto completamente diferente, mas na altura não, na altura sentia-se isso a nível das arbitragens, a nível até dos próprios pavilhões, das assistências, portanto tinha que se jogar com muito mais equipas do Sul do que equipas do Norte, portanto nós tínhamos que fazer deslocações. Existiam lá mais equipas também, não é? Sim, nessa altura. E, portanto, era um conjunto de dificuldades que eu acho que dá mais mérito ao ABC pelas conquistas que conseguiu nesse tempo. E depois fomos conquistando o nosso espaço, como ele disse, o ABC depois, até finais da década de 90, era visto como uma equipa mais forte em Portugal e uma equipa muito respeitada em termos internacionais. E isso refletia-se nos convites que nós tínhamos sistematicamente para participar em torneios internacionais, coisa que nunca acontecia. Inclusivamente o ABC recebia cachês para participar em torneios na Alemanha, em França, portanto isto à semelhança do futebol. Portanto, nós conseguimos um estatuto por aquilo que fazíamos, não só no Campeonato Nacional, mas também pelos resultados que conseguimos a nível internacional quando participávamos nas competições europeias, porque nós estávamos sempre na Liga dos Campeões, e conseguimos bons resultados na Liga dos Campeões e isso dava realmente uma imagem do clube. Eu não vejo problema nenhum em estarmos a centrar uma grande parte da nossa conversa no ABC, sinceramente, apesar de ser o Jorge Rito o convidado, porque eu acho que enquanto falamos do ABC, quem nos ouve é também falar de si, porque são tantos anos ligados a esta grande marca de Braga e nacional também, não é? Sobretudo na década de 90, que não vejo problema nenhum. E por isso também lhe faço só mais uma pergunta antes de passarmos a outro tema. Acredita que esses momentos áureos do ABC, que falámos sobretudo nos anos 90, permaneceram no clube nas décadas seguintes? Bom, eu estive presente noutros momentos áureos, já como treinador principal, em 2006, 2007,
em que nós fomos campeões nacionais novamente. A última vez tínhamos sido campeões em 2000, depois fomos bicampeões nacionais e só voltámos a ser campeões nacionais precisamente com o Carlos Rezende, treinador do ABC. Também já foi nosso convidado. Em 2017. Ou seja, claro que os momentos altos no clube continuaram a existir, mas de forma muito mais esporádica. Porque há mais concorrência. Muito Mas se mais assim for é saudável, é muito bom sinal, quer dizer que há uma evolução da modalidade no país, digo eu. Sim, mas houve muito mais concorrência. Neste momento, Sporting, Benfica e Porto estão com investimentos completamente loucos, sem comparação com aquilo que tem o ABC e o Águas Santas, são as equipas que estão ali mais atrás, ou o Belenenses, ou mesmo o Marítimo. Mas também porque o investimento que o ABC teve na década de 90 não tem comparação com aquilo que é o ABC de hoje. Incrivelmente é difícil de perceber, mas há muito menos apoios hoje no ABC do que havia naquela altura. E se o ABC conseguiu vencer campeonatos em 2005 e 2006 foi muito à base da formação, da qualidade da formação, e como é facilmente perceptível que depois de termos sido campeões com esses jovens foram embora, e portanto nós entramos ali outra vez num processo de regeneração da equipa e tivemos que esperar quase 10 anos para voltar outra vez a ser campeões.